Olá, mais jovens investidores de todas as idades. Como foi o dia de hoje? Deixe abaixo no seu comentário. Como toda primeira sexta-feira do mês, tivemos a divulgação do Payroll, principal relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos. Mercado estadunidense muito forte na geração de emprego. Era esperada a criação de 80 mil vagas de emprego e o país criou mais de 170 mil vagas. Com isso, o Payroll reduz as apostas em corte de juros nos Estados Unidos e pressiona os mercados globais. Por quê? Porque inflação mais pressionada com a geração de emprego faz com que os juros não façam o ciclo de queda que estava projetado. Inclusive, nas últimas reuniões, o Banco Central do país vem parado o corte dos juros. E aqui no Brasil, nós sentimos um pouco dessa balançada. No momento em que eu gravo, a Bolsa de Valores está com uma queda de mais ou menos 0,6%, operando na região dos 169 mil pontos. Mas lá nos Estados Unidos a queda foi muito maior. O índice, o STEC, queda de 4%, S&P 500 caindo 2% e Dow Jones, no momento, queda de mais ou menos 1%. E hoje, meus amigos, trago para vocês informações atualizadas de PECAR3, Grupo Pão de Açúcar. Deixa abaixo no seu comentário se você investe na companhia ou em alguma outra empresa do varejo. O Grupo Pão de Açúcar, no momento em que eu gravo, está passando por um processo de recuperação extrajudicial. Esse processo de recuperação extrajudicial teve início no mês de março de 2026 e o principal objetivo da companhia é fazer a negociação de suas dívidas e principalmente sair da recuperação extrajudicial recuperada. Não basta você entrar na recuperação extrajudicial e ficar enrolando, não conseguir gerar caixa, não conseguir gerar valor e essa recuperação virar uma recuperação judicial, por exemplo. A diferença da extrajudicial para a judicial é que a extrajudicial você faz diretamente com os credores, sem necessariamente pedir a intervenção da justiça. Mas pode ser que uma extrajudicial vire judicial, isso aí com certeza. Mas isso aí geralmente os credores evitam, porque é um processo que eles tendem a perder mais. Outra empresa grande que está com a mesma situação é a Raizen, por exemplo. Então vimos que o grupo PECAR3 está em recuperação extrajudicial. O que foi que levou a esse processo de recuperação extrajudicial? Olha, a companhia diz o seguinte, ó, ela conseguiu esse processo de recuperação judicial após realizar o pedido e foi determinada a suspensão durante 180 dias das obrigações dela diante dos seus credores, execuções ajuizadas contra elas, ordens de retenção, penhora, sequestro e busca de bens, ou seja, ela tentou salvaguardar aqui o seu patrimônio contra os credores. E o que foi que levou a isso foi justamente o resultado de 2025, o último resultado de 2025, apontar que a companhia apresentava incerteza relevante e pode levar dúvidas significativas sobre a continuidade operacional da empresa. Ela estava com um nível de endividamento, um nível de comprometimento de liquidez muito grande. Então, com isso, já tinha sido dado o alerta. Poucos dias depois, a companhia divulgou seu resultado do primeiro trimestre de 2026 com a situação bem pior. No final de 2025, a companhia tinha um déficit de capital circulante, o que significa que você pegando os passivos, que são as obrigações da companhia, e comparando com os ativos, que são os bens e direitos, que vão ser exigíveis nos próximos 12 meses após o fechamento do exercício social atual, a companhia tinha um rombo de 1.224 bilhões de reais. Mas saibam que esse rombo aumentou ainda mais. No último resultado, a sua alavancagem dívida líquida sobre o EBITDA tinha saído de 2,8 vezes para 3,6 vezes. Mas não foi apenas isso. Além de uma alavancagem extremamente elevada, o problema de liquidez de curto prazo persistiu e ficou pior ainda. Em relação à liquidez de curto prazo, a companhia tinha em ativo circulante, aquele ativo exigível nos próximos 12 meses, 4 bilhões 931 milhões. Vamos botar aqui na matemática. 4 bilhões 931 milhões de reais menos isso aqui de ativos, certo? Agora vamos para os passivos. Passivo circulante, ó, 8 bilhões 841 milhões de reais. 8 bilhões 841 milhões de reais dá um déficit de 3 bilhões 910 milhões de reais
em passivo a circulante que a companhia tinha que desembolsar. Em caixa, quanto é que a empresa tinha? Em caixa, a companhia tinha mais ou menos 900, que pelo que está aqui, 967 milhões. Sabe quanto que ela tinha que pagar? Ela tem que pagar, ou tinha, né? Ela fez essa renegociação. Se ela não fizesse renegociação, se ela não entrasse em recuperação extrajudicial, quanto que ela teria que pagar nos próximos 12 meses? De 967 milhões, ela tinha que conseguir lidar com 323 milhões de obrigações sociais e trabalhistas só com fornecedores. Vou até arredondar, 970 milhões. Ela tinha que pagar mais de 2 bilhões, 2 bilhões e 400 milhões de reais. Então aí 2,5 vezes o que ela tem em caixa. Se pegarmos aqui, ó, empréstimos e obrigações, 4 bilhões 173 milhões de reais. Isso aqui no curto prazo. Então vejam que a situação da companhia estava realmente bem complicada. Além disso, é uma empresa que acumula prejuízos atrás de prejuízos. Não tem sido uma empresa rentável, não tem conseguido gerar caixa. Até o último resultado, ela estava com um prejuízo acumulado de 1 bilhão 970 milhões. O patrimônio líquido da empresa está despencando, já que ela está apresentando prejuízo. O patrimônio líquido, ó, ele caiu de 2 bilhões 124 milhões para 682 milhões. Nesse ritmo, ela vai ficar com patrimônio líquido negativo nos próximos semestres. Cotação das ações PECAR3. Quando você observa o gráfico de PECAR3, ele vai apresentar algumas distorções, já que a companhia realizou operações societárias que mexeu no preço. Então, quando você vai olhar no preço, o que aparece aqui no Profit é uma cotação de R$ 41 lá em 2021. Mas ela não é bem assim. Se você tiver dentro do papel, a cotação é outra. Por quê? Porque a companhia ela passou por um ajuste. O último ajuste que ela passou foi em agosto de 2023, envolvendo operações com o antigo controlador, a Êxito. Então, os acionistas na época ficaram com papéis PECAR3, uma parte. Aí PECAR3 foi lá para a região dos R$6, R$6,50, abaixo dos R$7. E eles receberam recibos da Êxito. São recibos para operar no mercado europeu, se não me engano. Era esse daqui, ó. EXCO32. Quem era acionista até essa época, agosto de 2023, recebeu esses recibos e ficou com as ações PECAR3 também. Por isso que você vai observar que tem um dia aqui que as ações caíram mais de 70% em agosto de 2023, mas não é. Isso aqui é só um ajuste no gráfico. É porque na hora de botar esse ajuste no preço, aparece como se fosse realmente uma queda, mas efetivamente teve uma queda, mas não de 70%, foi ali uma queda de 20, 15% mais ou menos. Então as regiões de referência que eu prefiro adotar aqui em PECAR3 são essas. Na parte de cima, região dos R$6, 5,50, e na parte de baixo o papel vinha se segurando desde 2023 aqui na região dos R$2,50, R$2,60. Toques em 2024, 2025 e sempre tinha reação compradora. Até que, como eu mostrei para vocês, no final de 2025 e início de 2026, nós ficamos sabendo, na verdade, início de 2026, né, que era referente ao último resultado de 2025. Nós ficamos sabendo que as ações da companhia estavam numa situação um pouquinho mais complicada. Por isso que quando você pega especificamente o gráfico de 2026, o que você vai observar? É um papel em queda constante. No início do ano, o papel chegou ali na região dos 4, máxima 4,3, mas desde que apresentou recuperação extrajudicial, o preço até que estava se segurando bem. O processo de recuperação extrajudicial foi por aqui, ó. Nos dias seguintes, caiu, veio na zona dos R$2, mas ficava apresentando reações. Ó. Batia nos 2, 2,50, 2,80, 2,30, tentou ir acima dos R$3 no início de maio de 2026, mas depois caiu. Inclusive, ontem, o papel renovou sua mínima histórica, PECAR3, por enquanto, no momento que eu gravo, mínima histórica R$1,50, e vem aquela dúvida, será que o papel está barato? Olha, eu mostrei para vocês como é que está a situação da companhia. A empresa não está conseguindo
mostrar resultados, nós temos que acompanhar um pouco melhor os próximos balanços para ver se está ficando realmente com um aspecto melhor, uma empresa mais rentável, se ela está conseguindo gerar caixa. E inclusive hoje o volume foi muito forte. Mas eu destaco para você que quando o papel está caindo, você vai encontrar esses movimentos de alta. Por exemplo, aqui em abril, ó, o papel vinha caindo e segurou. De março, ó, segurou, subiu uns 3, 4 dias, volta a cair. Depois, ó, sobe 3, 4 dias, cai um pouquinho, parecia que ia parar de cair, cai novamente. Aqui sobe, parece que caiu demais, depois volta tudo e mais um pouco. Tá um papel em tendência de baixa. Aqui, se eu fosse operar trade, eu procuraria a venda na região dos R$ 3. Para compras, aqui você tem que levar em consideração que é um papel que está próximo de fazer grupamento de ações. Então você poderia ser diluído, o que não é nada interessante, principalmente levando em consideração a atual circunstância em que o papel se encontra. E nesse cenário, e Banco Central dos Estados Unidos podendo frear corte de juros, você tem que ficar com mais olhos abertos ainda. Então, deixa abaixo no seu comentário o que você achou das ações do grupo Pão de Açúcar. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.